Você tem que chamá-la. Eu acabei de chamar. Fale sozinha. Isso, eu acho melhor, porque eu acho que o negócio, a perseguição está comigo. Eu não sei trabalho, eu saio e você fala sozinha. Carol, Você entrou no Instagram agora, então eles não estão marcando o seu ID, só o meu. tá vendo? Tá bom, então. Continuando, então, que eu estava falando, irmãos, para vocês. É, tá, é sobre a marca da besta, as pessoas que estão esperando alguém passar com um carro falando, né? Ah, olha a marca da besta, receba a marca da besta. E não vai ser assim, porque aqui na palavra já fala que aqueles que receberam teriam sido enganados. E aí, gente, eu falei, meu Deus do céu. Fora que tem na segunda Tessalonicenses, vamos ler, porque a gente tem visto. Agora há pouco eu estava em um grupo onde o pessoal estava compartilhando fotos de famosos do meio gospel evangélico, famosos dando ali o seu braço, né? Para fazer, para receber aquela profanação ali. E teve até uma irmã que escreveu para mim, ela perguntou assim, o que está acontecendo? Será que alguma obra de bruxaria muito forte que está acontecendo? Eu falei, irmã, tá lá na palavra já. Aqui, segunda Tessalonicenses, eu quero ler com vocês, irmãos, falando do anticristo, né? E então será revelado este iníquo a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca e anulará com a manifestação da sua vinda. A vinda deste iníquo é segundo Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois não recebem o amor da verdade para serem salvos. Por isso, olha que esse povo todo que a gente está vendo aí falando que não tem nada demais, que você pode aceitar isso aí, que isso não vai trazer problema nenhum para você. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. E aí, irmãos, eu conversando com o Senhor, né, a respeito disso, porque também todas as pessoas que eu conheço praticamente receberam essa profanação no sangue. E essa parte que fala aqui, eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça, ou algumas traduções da palavra ali diz iniquidade. Então, todas essas pessoas que o Senhor, ao longo dos anos, olha o perigo da gente ir desobedecendo ao Senhor e não se importando com Ele, não se importando com o que Ele quer e ama, né? Então, quando a pessoa tem prazer ali na injustiça, você vai lá, por exemplo, contar uma história para alguém, uma história de injustiça que aconteceu com você, a pessoa fala, ai, tá, mas é assim mesmo, né, que o mundo tá. O Senhor foi me mostrando que essas pessoas foram endurecidas e elas estão acreditando no erro, nesse engano todo que está acontecendo, porque elas não receberam o amor da verdade. E a palavra diz que o amor não se alegra com a injustiça. Então, hoje, por exemplo, tem gente que está escrevendo para mim falando: ah, mas eu tomei, mas eu não sabia. Eu tomei, mas. E não é justo. Só que então, o que está acontecendo? As pessoas estão comendo do fruto da injustiça que elas próprias plantaram no passado. Porque a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Uma vez, uma hora ou outra, irmãos, a gente vai receber o salário. Todo mundo, se a gente plantar abacaxi, a gente não vai colher melão. Então a pessoa fica lá. Ela acha que não tem problema nenhum, a mentirinha branca e não sei o quê. Ah, isso aqui é tão inocente, né? Não faz mal, não. Teve gente que já falou para mim: não, mas Deus não exige de mim esse nível de santidade, Ele exige de todos nós. Sede santos, porque eu sou santo. Então já teve gente que falou: ah, não, Deus não cobra isso de mim. Deus não cobra aquilo de mim, Ele cobra a santidade de todos nós. Então, essas pessoas que não receberam o amor da verdade para serem salvos ali, então, o Senhor vai entregar eles para esse engano. Ele vai permitir. Então, muita gente que a gente fala: nossa, como é que o fulano estava lá? Ele era um homem de Deus, uma mulher de Deus.
pessoas têm me escrito falando que seus pastores estão tomando e estão mandando os membros ainda tomarem, né? Em algum momento, tá, isso daí também, as minhas conversas com o Senhor, em algum momento a pessoa deixou entrar orgulho. Ela deixou entrar orgulho, ela achou que ela podia responder perguntas que é só o Senhor que responde. Vinha algum membro da igreja, ou vinha alguém que, nossa, tinha aquela pessoa como, aquela pessoa. E as pessoas foram fazer perguntas para essa pessoa, começaram a fazer perguntas, e ela, em vez de falar para a pessoa, vai perguntar para o Espírito Santo, vai orar, essa pessoa começou a pegar para si a posição de, nossa, eu tenho todas as respostas. E aí entra o orgulho, e o orgulho precede a queda. Então, é como se o Senhor fosse colocando dentro de mim explicações, à medida que eu ia falando, pai, como é que tal pessoa tomou esse negócio aí, gente? Como é que tomou? Retina de um feto holandês de 1985. DNA de doença de chimpanzé, adenovírus de chimpanzé. Como é que a pessoa aceita que o seu DNA seja corrompido por um DNA de uma doença de um animal? Então, a pessoa já estava com o coração endurecido por orgulho, por arrogância, por prazer na injustiça, que como diz a palavra, e ela já foi se endurecendo, porque à medida que a gente vai fechando os ouvidos, né, para o Senhor, para coisas simples que ele fala, que muitas vezes a gente acha que não tem problema nenhum. Isso aqui não tem problema, isso aqui não vai fazer mal, é só dessa vez. A gente fica, a espada vai perdendo fio, né? A palavra, ela vai ficando embotada. Você tenta cortar lá, você pega uma faca e tenta cortar um negócio com uma faca sem fio. Não corta, você fica ali. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Se a gente faz assim, não, isso aqui, não, dessa vez eu não quero aplicar isso aqui, daquela vez eu não quero aplicar não sei o quê, não dá certo. E outra coisa que tá vindo agora aqui na minha mente é uma situação que aconteceu comigo. E, gente, eu poderia ter feito assim, não, deixa quieto isso aí. Foi quando eu escrevi o livro Diga aos Mormons que eu os amo, é onde eu exponho as doutrinas satânicas ali do mormonismo, da maçonaria. Eu apresento Jesus aos mormons e aos maçons. E o livro começou a ser vendido. Ele foi lançado na Expo Cristã, dia 7 de setembro, lá em São Paulo, dia 7 de setembro de 2010. E aí, gente, o livro começou a vender. Vender, vender, vender. E aí a editora me entrou em contato comigo. A gente vai fazer volume 2. Volume 2 não, segunda edição, né? E aí eu receberia os royalties, que são os valores, né, por uma quantidade lá vendida, uma porcentagem. E o Senhor falou para mim, você quer almas ou você quer royalties? E, irmãos, eu poderia ter falado assim, eu quero royalties, né? Eu ralei ali para estudar a respeito. Eu fiquei conversando com os mormons o maior tempão, Senhor. E eu falei, não, eu quero almas, eu quero almas. E o Senhor falou, ele só falou, irmãos, deixa gratuito o livro. Glória a Deus. Aí eu fiquei assim, e aí o Senhor falou, e aí eu entro nisso, Carol e os irmãos todos que estão ouvindo. Você pode fingir que você não ouviu. Você pode falar assim, não foi o Senhor que falou. É coisa da minha cabeça. E você se engana, não vos enganeis, porque a gente pode se enganar. E, na minha opinião, um dos maiores perigos é a gente se enganar. Porque a gente fica mentindo pra gente mesmo, achando que tá tudo bem, que tá tudo certo. E aí, eu deixei o livro para download gratuito. O pessoal da editora falou que eu era louca, que eu iria perder um monte de dinheiro, não sei o quê. Deixei para download gratuito. Tá aí até hoje para download gratuito. Só que você vê que nas pequenas coisas que o Senhor vai falando, você fica com o ouvido mais sensível ou não. Você pode criar ser espiritual nos ouvidos dependendo dos nãos que você diz para o Senhor em coisas mínimas. E aí você olha alguém falando assim, Deus me falou tal coisa, Deus me mostrou não sei o quê. E você pergunta, como que Deus falou? E, depois que a gente foi quebrado e morrido. É porque quando a gente obedece ele vai falando, né?
vai corrigindo. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então eu falei, uma das minhas orações começou a ser: Senhor, me ajuda a te reconhecer em todos os meus caminhos para que o Senhor endireite as minhas veredas. E aí a gente acha que tá lá, nossa, tô indo para o lugar certo. Aí Deus vem, puxa a tua orelha lá para outro canto. Não, é para cá. E você. E essa situação eu não queria ter toda né, literalmente dar a cara a tapa, né? Eu não queria ficar, não, deixa eu quietinha. Ai, a minha mãe tá internada ainda ela estava internada ainda, ela estava entubada ainda. A época que eu fiz o vídeo das bulas. Então, é uma briga da gente com a gente mesmo. Só que não, então tá bom, deixa, vamos lá, que o nome do Senhor seja exaltado e que meu nome vá pro lixo. Foi o que eu falei pro Senhor. E estamos aí agora. Glória a Deus. Ai, alguma coisa, gente? Como é que é? E aí? Vocês estão ouvindo? Tá todo mundo ouvindo tudo? Tá tranquila? Eu não tô te ouvindo, Carol. Glória a Deus, a Priscila de Paula. O pessoal Ah, irmão, sem tanta história. está muito feliz que Eu também, você também. está com o Instagram. Conta sobre. Oi, Ti. Como é que tá minha mãe agora? Ela tá se recuperando, ela voltou a andar faz alguns dias, ela perdeu completamente o movimento da perna direita. Porque quando eles sedaram ela, eles deram um sedativo tão potente com um paralisante muscular que quando ela voltou para casa ela não estava andando. Então ela ficou um bom tempo sem andar. E agora ela fez fisioterapia e tal, começou a andar faz alguns dias. Mas graças a Deus começou a andar. Qual o nome do livro? Como eu faço para adquirir ele? O nome do livro é Diga aos Mormons que eu os amo. O download está gratuito na internet. Você encontra em vários sites. É só digitar Diga aos Mormons que eu os amo, download gratuito, e aí você encontra ele lá. Eu perdi uma pergunta ali já. Tribulação, perto, está bem perto de começar a vacina. Ela teve Covid? Teve Covid. Isso, foi Covid, Tânia. Eu não estou conseguindo ler a pergunta que está em cima da pergunta da Tânia. Bem perto de começar, já que a vacina é a marca, estarei sempre com. Deixa eu ver. Ah, eu consigo mexer assim. Obrigada, Carol, é minha professora do Instagram. Sempre que chamar pelo nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, e eu resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Amém. A irmã vai deixar a live salva? Isso aí. Ah, fui eu que comecei essa aqui, né? Eu não sei como é que salva, Carol. Irmãos, eu sou leiga também nisso. Eu sou uma cidadã leiga na área da saúde e também leiga aqui no Instagram. Deixa eu ver a pergunta que o irmão fez ali. Você está no IGTV. Tá, Está conseguindo me tá, ouvir? consegui. Quando Quando, você quando eu salvo no GDV. isso, eu vou aí a não perder a qualidade do seu vídeo, vou ficar assistindo como eles. Aí quando você fez, você não pode passar de uns 45 minutos, porque às vezes eles encerram. Aí você salva, abre outra, salva no Ei, IGTV. Vou estar aqui para vou fechar eu. Você fica aí. tá bom. Eu tô vendo você ainda, mas então eu vou continuar conversando com vocês, irmãos. Eu vou contar aqui a situação da aviação, né? Que também é uma coisa que vários de vocês me perguntam. Como que eu entrei, como que eu saí. Quando eu fiz o curso de comissária numa escola de aviação, você faz o curso primeiro, faz todos os treinamentos ali, você não tem garantia de que você vai conseguir entrar em nenhuma empresa aérea. E o Senhor abriu a porta para mim. Só que antes de ele abrir a porta para mim, eu fiz uma oração. Alguns minutos antes de eu ligar para São Paulo para ter o resultado, eu orei e eu falei: Senhor,
o senhor já sabe a resposta, o senhor já sabe se eu passei ou se eu não passei. Eu vou te falar um negócio, se eu passar e o senhor algum dia me avisar que a aviação tá querendo um lugar que é só teu, eu saio. Irmãos, eu nunca imaginei que esse dia chegaria. Então, o resultado foi que eu passei, né? Entrei na aviação, trabalhei na empresa que não existe mais hoje, que é a TAM Linhas Aéreas. A minha ascensão na TAM, nos cargos lá, foi muito rápida, porque eles fazem testes, vários testes com você dentro da tua própria turma, como eles chamam, né? O grupo todo que entra com você. E eu fui passando, eu passava, graças a Deus, bem rápido. E o cargo que eu cheguei era instrutora, eu fui instrutora de voos internacionais, instrutora de chefes de cabine de voo internacional. Foi o cargo máximo que eu alcancei. E quando você alcança um cargo desse, você é muito invejado e o seu salário é muito alto. Então você vive para dar instrução, a tua vida é aquilo ali. Você fica estudando, você tem que saber o que está acontecendo nos aeroportos aí do mundo, por onde você tem rota. E um dia eu estava estudando para dar instrução para um dos meus alunos, e eu estava com todos os manuais em cima da mesa e eu senti o Senhor me abordar e ele falou: a TAM está querendo um lugar que é só meu. E eu parei, eu falei, ai, não. Eu olhei para fora assim, porque irmãos, a gente sabe, né, quando é o Senhor que fala com a gente, né? Você sabe dentro de você que é Ele. Algumas vezes a gente fica meio na dúvida e tal, mas lá na fundinha a gente sabe. E aí eu fiquei quieta pensando naquela informação. Ele não falou para mim, saia. Ele falou, a Tânia está querendo um lugar que é só meu. Ele só me deu essa informação e ficou quietinho. O Senhor é gentil e amoroso, né? E aí eu comecei a orar, e não, foi Deus que abriu a porta para mim, tá repreendido em nome de Jesus, isso aí, não sei o quê. E foi um ano ali, irmãos, eu enrolando, um ano pedindo sinal. Ai, Deus fala comigo, confirma. Todas as confirmações que eu pedia, o Senhor dava. Então, o que que eu fiz? Eu pedi demissão, irmãos. Então, eu entendo que tem pessoas que acham que é loucura, ou depois aqueles que questionam, como que você ouve Deus? É na obediência. Então, quanto mais a gente obedece, quanto mais a gente abre mão de coisas que são permitidas também, não só do que é proibido, né? Não só daquelas coisas que fazem mal pra gente, mas quando a gente abre mão de coisas que estão roubando um espaço que é dele. A gente está fazendo demais alguma coisa que é permitida, tipo trabalhar, por exemplo, só que tá tomando um espaço que é dele, tá tomando uma comunhão que é dele. A gente não vai ouvir ele com tanta claridade assim, com tanta clareza. Então eu acho que foi um dos motivos que hoje, por exemplo, o Senhor fala, eu já não, tá bom, tá bom. Eu não fico discutindo muito. Eu já falo, ai, tá bom, Senhor, tá bom, vamos lá. Tem que fazer, a gente faz. Porque você já foi tão moído, você já foi tão provado que você fala, tá bom, amém, vamos lá. E aí eu escrevi um livro chamado Tripulantes, a Dor do Glamour, onde eu apresento o Senhor Jesus para os tripulantes, onde eu apresento também as injustiças que acontecem dentro da aviação. Todos os setores têm, né, irmãos, as injustiças. Só que na aviação existe muito do tripulante não ser permitido falar que não quer estar cansado. Eu não queria hoje isso, aquilo. Então as pessoas julgam muito os tripulantes como se fosse uma vida perfeita. Alguns deles procuram nutrir aquilo ali, né? Nas redes sociais. Você vê fotos de tripulantes assim, uau, ostentando aquela vida maravilhosa, mas não é assim, né? Então, eu creio que Deus trabalhou na minha vida nesse sentido também. Hoje não me importa, irmãos, nesse sentido. Tem gente que me escreve, como que você dá a tua cara lá para falar sobre A ou B assuntos, né? Porque eu não me importo, irmãos, porque a gente sabe que é pro Senhor que a gente vai se justificar lá, se explicar lá naquele grande dia. Quem vai estar no trono é Ele, não é nenhum ser humano. E eu queria ver se vocês têm alguma coisa para perguntar ali, se quiserem. Deixa eu ver. A Tâmia falou, sim, estamos ouvindo. Rosane, então você acha que já começou a tribulação? Sim, sim. E que a vacina é a marca... eu falei a palavra. Absolutamente, eu creio sim que é, tá?
Porque eu tava ontem, eu não lembro quem, mas alguém aqui do Instagram compartilhou comigo um vídeo de um irmão lá, não é um irmão, acho que é um homem cientista lá que falando em hebraico, tava com legenda em português, ele explicando que o nosso DNA ele é grudadinho por 4 enzimas, acho. Ele explicou, eu não entendo essa linguagem genética aí, mas as 4 enzimas que conectam o DNA, elas têm a letra, as letras do nome de Deus lá. E aí ele estava explicando como o Senhor assinou a sua obra-prima, que somos nós, com o nome dele. E isso tudo aí que a gente está vendo, todas elas, não importa o laboratório, é um polvo que é a marca de servidão com vários tentáculos. Então, são vários laboratórios. É o engano perfeito, irmãos. É o engano perfeito porque as pessoas estavam esperando uma, não vou falar a palavra, um frasco, né? Um frasco só era esperado, não vários, vários. Eu entrei no site da OMS a última vez que eu vi, eram 82. 82, irmãos. Então, são vários tentáculos aí, né? A Cida Rodrigues perguntou, e agora, os que já receberam essa profanação? Cida, pelo que a gente tem visto aí nos outros sites que não, nas plataformas controladas aí pela elite, o site do Brighton, cujo dono é um cristão, as pessoas ficam magnetizadas, tá? Elas, tem até um vídeo que me mandaram de um russo cortando o braço para tirar aquilo fora. E eu estava lembrando dessa palavra aqui. Se teu olho te escandalizar, arranca-o. Marcos, capítulo 9, versículo 47. Se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com um só de teus olhos, do que tendo os dois ser jogados no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E tem gente que fala, não tem problema, isso, aquilo não tem problema. Só que se o Senhor Jesus já estava falando aqui que é para a pessoa que arranque o olho, né, simbolizando tudo aquilo que tropeça, essas pessoas estão magnetizadas agora. É como se, eu estava lendo uma reportagem que dizia que elas são antenas. E o último vídeo que eu postei falando é espada e não ensaio, falava de uma proteína magnetizada que poderia controlar o comportamento dessas pessoas e o cérebro delas à distância. Então, esse negócio que entrou no corpo delas aí, muito em breve, gente, o que a gente vai ver? As pessoas odiando quem não recebeu essa profanação. E a gente vai falar, poxa, mas se ele já está assim, profanado, né? Ele já está salvo, né? Como falam aí, que eu não vou ficar falando as palavras aí, né? Se ele já está salvo, se já está tudo ok com ele, por que ele vai se preocupar que eu não estou? Só que a pessoa vai receber mensagens remotas, né? Que vão falar para ela odiar quem não recebeu, odiar quem não está querendo aceitar a profanação. Ela vai estar assim, meio que já não meio que respondendo por si, né? Os zumbis aí que Hollywood tem mostrado há anos e anos. O Thiago falou, Thiago, qualquer coisa eu tô gravando a live. Diga aos mormons que eu os amo. Isso é o nome do livro. É melhor começar no perfil da Carol, então, daí ela salva. Tati, a gente tava lá, só que tava travando tudo. Essa semana, meu filho mais velho e meu esposo tomaram a primeira dose da picada. E agora? Marinês, cada um vai ter a sua decisão, né? Cada um vai decidir por si. Fala o nome de picada e não... Isso aí, Carol. Carol também. Lembrem ela do tempo. Eu não sei onde é que eu vi o tempo aqui, gente. Ai, o tempo vai expirar. Irmã, fecha o vídeo e começa novamente. Nossa, gente, é tanto de conversa aqui que eu não tô conseguindo acompanhar. É muita... Já estão nos odiando, é verdade. Já estão nos odiando. A Kaline Medeiros falou, as coisas estão acontecendo bem sutis. Muito sutis. Lari, isso é uma afirmação muito séria, mas quero saber a resposta que ela vai dar. Qual? Eu perdi aqui a pergunta. Glutationa também ajuda.
Gente, a minha mãe tomou glutationa, tá? Nós todos aqui em casa tomamos. A minha mãe pegou tomando glutationa, então já estão assim, os amigos não querem se vacinar. Sim. Ah, outra coisa, irmãos, que a gente vai ter que tomar cuidado é justificar quem o Senhor não vai justificar, né? É justificar pessoas que cada um escolhe a salvação individual. O Senhor fala na palavra dele, cada um, pois, prestará conta de si mesmo a Deus. Como sabes, ó marido, se salvará a sua esposa, como sabes, ó esposa, se salvará o teu marido. É cada um de nós, né, que vai separando o joio do trigo. Vários cantores e pastores gospel já estão recebendo, sim. Muitos dirão naquele dia, né? Ah, Senhor, eu fazia não sei o que, não sei o que no teu nome. É muita casca, né, gente? São pessoas que usam casca. Você acredita que já essa é a marca? Sim, eu acredito, irmãos. Eu acredito que já é a marca, tá? Rosane as crianças, Rosane as crianças, Rosane as crianças. Fecha a live? Como que eu fecho? Vou fechar. Vou fechar e vou tentar salvar. Então, só um pouquinho, irmãos.